Eu cumprimento a amada igreja com a graça e paz do Senhor. Amém. Aleluias. Pode sentar, meus amados. Pode sentar. Aleluias. Quem está contente com o Senhor aí, dá uma glória. Aleluias. Aleluias. Amém. Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Aleluias. Aleluias. O livro de Daniel, o profeta Daniel, capítulo 9, do versículo 20. Livro de Daniel, capítulo 9, do versículo 20. O livro de Daniel é um livro interessante, intrigante, instigante, né? É um livro que ele antecipa, que ele fala muito dos fins dos tempos, né? E é um livro que eu confesso aos irmãos que é um homem que fala muito comigo. Amém? Livro de Daniel, capítulo 9, do versículo 20 e o 21. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Amém? Eu fui buscar algumas coisas sobre Daniel, e Daniel, na sua trajetória, desde jovem, ele já tinha o costume, aleluias, de orar. Era uma família de oração, era um povo de oração. E ali ele foi tirado da sua família, da sua terra, e levado cativo à Babilônia. E esse jovem hebreu, aleluias, de uma linhagem de reis, uma linhagem de pessoas de poder executivo, ele é levado, e o interessante é que ele não muda o seu costume de orar ao seu Deus, ao seu único Deus. E esse jovem, aleluias, a Bíblia não relata a idade correta, é entre 10 anos a 14 anos que ele é levado cativo. Um jovem que, durante a sua trajetória de vida, ele fez um homem de orações, na qual eu quero trazer aqui algumas delas, onde era um homem de orações de intercessão. O que é intercessão? É você tomar as dores, ou um argumento, ou uma causa para si, em orar em favor dessa pessoa, pedir um clamor a Deus para que venha trazer uma resposta, uma salvação, uma cura, uma libertação àquela pessoa. E esse jovem é o que ele faz nesse capítulo 9, do versículo 20 e 21, ele clama, ele pede a Deus pelo seu povo para que venha se arrepender. Porque era um povo que, ele estudando o livro de Jeremias, no versículo 25, se não me falha a memória, capítulo 25, ele faz uma leitura e ele vê que já havia em Jeremias que o povo
babilônico seria cativo e ainda dá por 70 semanas, ou no caso, 70 anos, porque cada semana era equivalente a um ano. Então esse povo, Daniel, no seu estudo bíblico, que era um costume dele, né? Ele veio a trajetória, ele falou: nossa, isso aqui já foi dito lá por Jeremias, que o meu povo ficaria cativo por 70 anos, mas não revela se sairia antes ou depois, mas sim 70 anos exatamente, é o que diz a palavra do Senhor em Daniel e em Jeremias. Amém? O interessante que Daniel, ele busca em Daniel 8, perdão, no Daniel 10, ele traz uma oração pedindo a Deus em resposta, e muitos falam de jejum de 21 dias, não, ele orou 21 dias porque a resposta que ele necessitava, ela demorou 21 dias. O interessante é que no versículo 20, no 21, ele relata que veio um homem falar comigo. E o interessante é que todas, daqui o pastor Marcos, pastor Manassés, fique à vontade, caso eu venha me deslizar naquilo que eu apurei. Todas as vezes que você dobra o joelho para orar, o anjo está ali te observando, para levar a Deus a sua petição e trazer a resposta. E interessante que Deus, ele responde a pergunta de Daniel, imediatamente. Mas no capítulo 10, ela fala que ele demorou 21 dias para que essa resposta viesse a Daniel. E o próprio anjo Gabriel, ele chega e ele fala para Daniel: olha, eu demorei a trazer a sua resposta, porque houve uma batalha espiritual, né? E aonde eu tive que chamar ajuda para que eu pudesse trazer a resposta. Olha como Deus é tão precioso com nossas orações, como Ele responde nossas orações de uma certa forma que eu quero te responder. Eu estou te ouvindo o seu clamor. Eu estou ouvindo as suas petições. Deus ouve e Deus responde. Deus ouve e Deus responde. Muitas vezes demora, tardia a resposta, porque literalmente é enfático aqui o livro de Daniel, capítulo 10, que há uma batalha espiritual em nossas vidas, para que essa resposta, ou essa bênção, ou essa cura, ela não chegue até você, porque o inimigo não quer que seja abençoado, o inimigo não quer que você seja liberto, o inimigo não quer que você tenha uma resposta que venha do céu, não, ele quer te manter você acorrentado, você aprisionado. Esse é o foco dele. Lá em João 10:10 fala que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Essa é a função dele. Então jamais ele vai querer que você receba uma resposta que vem do céu para a sua vida. Essa é a função dele. Por isso que houve essa batalha espiritual, na qual se houve o tardio de 21 dias. Esse foi o motivo. E o interessante que Daniel era um homem que lia as escrituras, que ele pesquisava, na qual no capítulo 8, ele tem uma visão de um carneiro e de um bode. E uma das orações, intercorrência da sua oração, além do povo que havia cativo 70 anos, ele também quer saber o que significava o bode com chifres e o carneiro. E muitas vezes nós deixamos de ser curiosos com as coisas de Deus, e sendo que a palavra diz: examinai as escrituras de dia e de noite. E assim esse jovem era o que ele fazia.
Ele examinava onde tinha uma dúvida, ele ia buscar. Primeiro ele ia orar a Deus em resposta. E outro que ele examinava as escrituras. Que no entanto, ele achou essa resposta, né? Em Jeremias, capítulo 25, que já se havia um povo, que já estava decretado um povo que se ficaria cativo por 70 anos. Aleluias, amém? E o que me trouxe a desmiuçar, que Daniel, mesmo ele sendo cativo em Babilônia, ele tinha muitos motivos para ser um jovem rebelde. Tinha ou não tinha? Pô, eu estou na minha terra natal, como do bom e do melhor, eu me visto de umas boas vestes, não me falta nada, e eu sou tirado da minha mordomia e sou levado cativo, onde vai serei ensinado com novos costumes, onde na qual não é o meu costume, porque o meu costume é o costume de Deus, o Deus vivo que eu acredito. E o interessante é que esse jovem, ele não se molda aos modelos babilônicos. E aí eu venho aqui assim, e eu falo para os meus irmãos e para os meus internautas que me assistem. E você? Você é influenciado pelo mundo? Ou você é o influenciador de Cristo? Porque a palavra nos diz que se nós somos embaixadores de Cristo, aonde nós formos, temos que ser embaixadores de Cristo. Seja no trabalho, na faculdade, na escola, na rua, na fila de uma padaria, na fila de um açougue. Você tem que ser o diferencial. Não se moldar com as coisas do mundo, não ser influenciado, mas sim você tem que influenciar o Cristo que você acredita, o Cristo que você defende, o Cristo que vive em você. E esse jovem, ele não foi influenciado, muito pelo contrário, ele fez até um desafio. Olha, eu não vou comer os manjares do rei, porém eu faço o desafio, vou me abster de algumas coisas, e eu te garanto que não é pelo alimento, mas é pelo que eu acredito. E passado-se o tempo, ele prova que o jovem que era um franzino, ele era mais forte, ele era mais ágil, ele era mais inteligente que os outros. Por quê? Porque havia um Deus que o guardava, havia um Deus que o restaurou, havia um Deus, esse garoto, ele me defende. E quantas vezes nós, como já foi falado aqui hoje, e quantas vezes nós deixamos de defender o Evangelho? Quantas vezes nós deixamos de defender a Cristo? Quantas vezes a nossa atitude, ela é corrompida pelo local onde você está? Por quê? Você está num lugar onde há ali uma roda, vamos dizer assim, de escarnecedores, no sentido de, estou falando mal de alguém, estou falando mal de Beltrano, de Citano, e você está no meio ali, e você acaba caindo, falando mal também. Em vez de você defender algo que você acredita, você acaba caindo na roda dos escarnecedores. A palavra diz: fugir da aparência da roda dos escarnecedores, para que você não venha a ser moldado por aquela situação, mas que você venha a ser luz aonde você está. E Daniel, ele era assim, ele era luz onde ele estava, ele fazia a diferença aonde ele estava. E no entanto, na sua trajetória, ele passou a ser um simples garoto, mas passou a ser
ali como diz o mestre, a ensinando, o mestre em guardando as escrituras e ensinando. E é interessante que na sua caminhada, você pode até ver que em nenhum momento, ele desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Daniel tinha um foco. Ele tinha um foco. Amém? E voltando aqui, a palavra do pastor Manassés, que eu até comecei a dar risada ali. O cair é do homem e o levantar é de Deus. Aleluias. Nós podemos ver, Abraão caiu, Moisés caiu, Davi caiu, Saul caiu, Pedro caiu, Salomão caiu, mas todos se arrependeram e foram exaltados e levantados. E você pode ver a biografia de cada um deles, todos tiveram ali um deslize. Mas procura na biografia de Daniel, se você acha alguma coisa errônea em sua vida, algum deslize em sua vida. Não há, porque eu procurei, eu pesquisei, e eu não achei nada que viesse degrenir a imagem de Daniel. Mas o interessante, como aqui diz o pastor Manassés, lá em Provérbios capítulo 24, né? 24:16. E todos pecaram 7 vezes. Mas não é uma conta que se fecha, né? Pode ser menos, pode ser mais, mas o interessante não é a quantidade. O importante é o arrependimento. E todos esses homens foram grandes homens de Deus, porque se arrependeram, a não ser Saul, que por não entender que ele tinha um Deus poderoso em sua vida, um Deus na qual supria sua necessidade, um Deus na qual fazia com que Saul reinasse com excelência, mas pela sua desobediência, pela sua dureza de coração, não houve nenhum arrependimento, e ele foi restituído do seu reinado. E aí foi levantado Davi, que também errou, mas com a sua humildade: Senhor, eu errei, eu pequei contra o céu e contra ti. E ele fala, não me lembro qual versículo agora, ele fala: por favor, não retire o teu espírito de mim. Porque Davi, ele entendia que sem o Espírito de Deus, ele não era nada. E assim nós não somos nada. Inclusive até fiz hoje de manhã, 4 e pouco da manhã, foi o meu devocional. Nós não somos nada sem o Espírito de Deus. Nós somos o quê? Errante, pecadores, falhos perante o Senhor. Mas quando o Espírito de Deus Ele nos guia, Ele nos move, nosso maestro, a probabilidade de você errar, não que você não erre, vou ser sincero, mas é menos. É como dizem assim, é só um escorregão do crente. Mas Daniel não. Daniel não houve isso. Daniel, ele manteve um foco íntegro, reto e honesto, temente a um único Deus, um homem de oração, de súplicas, reconhecendo um erro, reconhecendo um pecado que não era seu, era do seu povo, e mesmo assim ele entra com intercessão ao seu povo, pedindo a Deus misericórdia. Misericórdia. A pastora Lília, ontem ela postou 3 motivos para que nós
dobrasse o joelho e orar. Não é verdade? Sobre os tios dela e o presbítero José. E eu ali, me preparando ali nessa mensagem, ela nos deu um motivo. Daniel tinha os seus motivos. Ele queria ver o seu povo restaurado, o seu povo alegre, o seu povo não cativo de Babilônia. Porque quando foi levado o povo de volta para Jerusalém, nem todos voltaram. Alguns ficaram, mas não por força e opressão, e sim porque gostaram da Babilônia, quiseram ficar em Babilônia. Mas Daniel, ele não estava contente, porque ele queria o seu povo por completo de volta a Israel. E nessa noite, o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que eu não devo parar de orar. Minha vida está bem, graças a Deus. Nossa, mas como diz a pastora Lília, e como diz aqui a palavra, há tantos motivos para você orar que você nem imagina. Há tantos motivos para você interceder que você não imagina. Basta você começar a orar, começar a clamar, começar a interceder. O Espírito Santo vai te lembrando. E ali você tira ali, meia hora, 40, uma hora brincando. Até perde a hora de trabalhar. É a hora de trabalhar, nossa, já estourou o horário e eu saio correndo. Dá nem tempo de pentear o cabelo para ir trabalhar. Mas Daniel, ele é um homem preocupado com o seu povo e com os sonhos que Deus colocava em sua vida. E muitas vezes nós temos chamados nas madrugadas para orar, e nós negligenciamos esse chamado. Muitas vezes o Espírito Santo te acorda para você falar com Deus, que Deus quer te falar algo com você, quer te revelar algo, e você fala, tá tão boa a cama, tão quentinho. Aí você põe o pé para fora assim, tá muito frio, e você volta a dormir. Ou você vai no banheiro, ou você vai até a geladeira, toma água ou leite e volta para a cama de novo, e esquece que tem um Deus que está te chamando para falar com você na madrugada. Eu tenho uma coisa comigo, vou compartilhar com vocês. Todas as vezes que eu acordo na madrugada, o meu horário de acordar agora é 3h30. Quando eu acordo por volta de 1h, 2h, eu falo, Senhor, o que tu queres? E a resposta é bem, sabia? Vai dobrar o joelho. E aí quando eu dobro o joelho, Ele mostra para mim, para quem é para estar orando. E muitas vezes nós negligenciamos este chamado. Eu confesso a vocês, eu não consigo tirar aqui meia hora, 40 minutos de oração aqui. Vou ser sincero com o Senhor, eu me perco nas palavras. Mas a minha intimidade com Deus, ela é diferente. Eu consigo tirar 1h, 2h, 3h dentro da minha casa, no meu sofá, debruçado de joelhos, e ali eu me perco a hora. Já cheguei a orar 6 horas. Quando eu fui olhar, eu falei, meu Deus, e na minha cabeça é só meia hora. Não, eu fui levado, eu fui arrebatado em espírito e orei durante 6 horas. E muitas vezes, assim como Daniel era cobrado, nós também somos. Basta nós entendermos que precisamos de orar. Porque a palavra porque muitos dizem, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, não falei a memória, a palavra diz para entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar ao Pai que está em oculto e secreto. Por quê? Porque Ele quer ter intimidade com você. Ele quer uma intimidade comigo. E o chamado para orar é para todos. Nem é para A nem para B, é para todos. Se você entendeu o chamado de Deus para a sua vida, se você entendeu da onde você saiu,
você tem toda a obrigação de começar a orar e agradecer a Deus. E nessa noite, o título dessa ministração é a oração que move o céu. A sua oração, ela move o céu. A oração de Daniel moveu o céu. Por que moveu o céu? Porque eu estava conversando com a pastora Fabiana, não é Fabiana? A esposa do Carlinhos. Valéria. Estava conversando com a pastora Valéria há um tempo atrás, semana passada, retrasada. E ela começou a contar o testemunho desta igreja em favor à irmã Lívia. De quanto foi o mover de oração e Deus curou câncer na vida dela. Olha o poder da oração. Pedro foi liberto de algemas, onde havia guardas ao seu lado, guardando Pedro. E a igreja em oração, ele se libertou. E muitas vezes nós falamos, eu não vou orar porque eu não quero. Uma coisa que eu aprendi na minha caminhada: a leitura, se você não lê, é porque ela deixou de ser prioridade em sua vida. O orar, se você não ora, é porque ela deixou de ser prioridade em sua vida. O jejuar, você não ora, porque o jejum deixou de ser prioridade em sua vida. O buscar a Deus na igreja, você não vem, é porque ele deixou de ser prioridade em sua vida. Então, quando nós entendemos que a oração, que a leitura, que o buscar a Deus tem que ser prioridade em sua vida, as coisas mudam. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. No começo do versículo que é: buscai primeiro o reino de Deus. Quando nós entendemos, assim como Daniel orava em orações intercessórias, assim somos nós. Daniel orava por revelações. Temos que orar por revelações. Sabe o que acontece hoje em dia? Nosso foco de orar mudou. O nosso foco de orar mudou. Sabe qual que é? Pai, me dá. Pai, me dá. Me dá. Me dá bens. E deixou de você orar por alguém, você orar por conhecimento, você orar por se encher do Espírito Santo. As orações mudaram. Por isso que hoje se vê pouco poder. Por isso que hoje não se vê um paralítico andando. Por isso que hoje pouco se vê um surdo ouvindo, ou um cego enxergando. Que as nossas orações, as nossas buscas, a própria palavra diz que no decorrer do século, aleluias, o meu povo se esfriaria. É bíblico. E hoje nós temos como exemplo, a Bíblia nos relata de vários homens de oração, de orações, vários homens de fé. Lá em Hebreus, a galeria dos homens da fé, porque nunca deixaram de exercer aquilo que Deus colocou, a fé. E quando nós entendemos o que é a fé, o que é a oração, o que é buscar, nós ainda podemos ver paralítico andando, nós ainda veremos ainda cego enxergando, nós ainda veremos ainda surdo ouvindo, mudo falando. Porque o Evangelho não mudou. Quem mudou somos nós. Nós é que mudamos. Nós é que mudamos.
porque eu mudei até o contexto aqui, porque Deus está colocando no meu coração, tá? Você pode ver que saiu aqui, mas é porque Deus está me cobrando. E assim como Ele me cobra, eu também, aqui no púlpito, aqui no altar, é para eu poder passar para vocês. Primeiro eu sou cobrado, porque quem prega é cobrado, quem prega é revelado. E essa palavra que ela vem de encontro com nossas vidas hoje, nós venhamos buscar mais, orar mais, jejuar mais, se consagrar mais. Porque Deus precisa de nós? Não, Deus é Deus. Eu, sem Deus, não sou nada. Deus, sem eu, Ele continua sendo Deus. Mas tem pessoas que hoje não têm força para orar. Tem pessoas que não têm força para buscar a Deus. E aí é onde entra nossas vidas, como orações intercessórias. É aí que entra o Evangelho. É aí que entra o servo de Deus, em orações e súplicas, assim como Daniel, não satisfeito com o seu povo cativo, ele entra em orações pelo seu povo, pedindo restauração, não só restauração física, mas restaurações espirituais ao seu povo. Porque quando Deus permite que aquele povo é levado cativo, é levado de uma forma pedagógica. Não foi castigo, foi pedagógico, para que aquele povo venha a entender que ainda há um Deus, um povo que venha se humilhar, venha se arrepender e buscar o único Deus verdadeiro. Amém? Aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. E que esta palavra oração, não venha simplesmente falar oração. Ela é dividida em duas partes: ora e ação. Aqui eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.